Ao longo do ano seguinte, os seringueiros prosseguiram em sua campanha por reservas extrativistas e reforçaram sua aliança com os índios. Conselho Nacional dos Seringueiros, União das Nações Indígenas, Rio Branco, Acre, março de 1989. Viva os povos da floresta! 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 Viva a aliança dos povos da floresta! Mas muito do que eles esperavam dependia de Brasília, e 1989 era ano de eleições. Um dos candidatos era Lula, líder do partido de Chico e seu amigo. A morte do Chico Mendes reúne o mundo em sua memória. São estes homens que fazem o mundo mudar. Nos comícios da esquerda, o nome de Chico era frequentemente invocado, tanto em músicas como em discursos. Chico Mendes, presente! Lula presidente! Chico Mendes, presente! Lula presidente! Amazônia, presente! Lula presidente! Se Lula ganhasse, a maioria dos sonhos de Chico se tornaria realidade. Mas quem venceu foi o candidato da direita, Fernando Collor. É hora de trabalhar, é hora de lutar, é hora de todo mundo estar nas ruas, levantando o nosso estandarte, o estandarte do Brasil. Collor iniciou seu governo com uma série de surpresas, e uma delas foi a inclusão de José Lutzenberger entre seus ministros com o título de secretário do Meio Ambiente. Capitão Juragê, guarda de honra pronta para registro. Podemos iniciar, capitão. Após a cerimônia, perguntamos a José Lutzenberger qual tinha sido a primeira medida adotada pelo presidente por sua recomendação. Eu diria que é a decisão de não levar adiante, pelo menos nessa atual situação em que não temos controle da Amazônia, o prolongamento da BR-364 do Acre até um porto no Pacífico. Isto porque abriria-se ainda mais floresta à devastação, onde entre as estradas a devastação é inevitável, e ligar a Amazônia a um porto do Pacífico inevitavelmente abriria a floresta amazônica aos interesses madeireiros asiáticos. Essa é a mesma BR-364 pavimentada que filmamos provocando desmatamento em Rondônia e depois prosseguindo na direção de Rio Branco, mesmo diante da oposição de Chico. Mas Lutzenberger paralisou-a enquanto atravessava o Acre e antes de abrir uma via de exportação para o Peru e o Pacífico. No Dia Mundial do Meio Ambiente, Collor visitou o Pantanal e, numa entrevista ao ar livre, perguntamos o que ele pretendia fazer a respeito das queimadas na Amazônia. Nós vamos começar agora o período em que eles começam a fazer esse desmatamento. É agora em junho, julho, daí por diante. E a Polícia Federal está atenta, a Secretaria de Ciência e Tecnologia está atenta para informar a Polícia Federal sobre essas queimadas, bem como as Forças Armadas Brasileiras, que estão também plenamente dispostas a se engajar nessa luta, sobretudo na Amazônia, de modo que o que nós desejamos é preservar
tanto quanto possível a floresta amazônica. Em julho, na Conferência de Cúpula Econômica em Houston, o Grupo dos Sete, formado pelas 7 nações mais ricas, demonstrou que o mundo estava mudando, em particular quanto ao desmatamento. O presidente Bush foi pressionado pelo chanceler Kohl, da Alemanha, a acolher e apoiar a nova política brasileira. E Hans Klein, ministro da Informação alemão, contribuiu para isso. O novo presidente do Brasil torna as coisas um pouco mais fáceis. Ele coopera muito, é muito interessado, muito sensato com respeito ao problema. Como 62% de toda a floresta tropical estão situados no Brasil, esta pode ser a coisa certa a fazer. Auxiliar o Brasil a lutar contra a maior destruição da floresta, que assumiu dimensões gigantescas em anos recentes. O chanceler Kohl está perfeitamente ciente desse perigo, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Estamos unidos nos objetivos e nas medidas a serem adotadas agora, particularmente em relação à alteração no clima e à proteção às florestas. Começar a trabalhar imediatamente na elaboração de um projeto piloto para impedir o desmatamento no Brasil. Iniciar negociações para uma convenção ou acordo global sobre a floresta, a fim de refrear o desmatamento, promover a biodiversidade e estimular práticas corretas de reflorestamento. Em agosto, o secretário de Meio Ambiente e os seringueiros assinaram documentos destinados a estabelecer mais de 20 milhões de hectares de reservas extrativistas nos próximos 5 anos. Hoje, praticamente todas as fazendas que Chico havia combatido continuam com suas pastagens, mas suas áreas não desmatadas foram desmembradas, constituindo a vasta reserva Chico Mendes de 800 mil hectares. Estas florestas e um modo de vida agora estão a salvo. Mas, obviamente, muito ainda precisa ser feito para tornar o sistema dos seringueiros mais econômico e rentável. No Fórum de Chapuri, o processo contra os homens acusados de assassinarem Chico Mendes está sendo contestado etapa por etapa pelos advogados de Darli e Darcy. Mas Darcy e seu irmão Olossi já tinham sido condenados a 12 anos por uma tentativa anterior de assassinato de 2 rapazes seringueiros. A pena para 15 anos, face ao concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Durante a época das queimadas de 1990, fotografias de satélite registraram todas as queimadas e informaram diariamente sua localização à Polícia Federal. Certamente havia desmatamento, mas, olhando para longe da queimada, notava-se o ar mais limpo, com muito menos fumaça que em anos anteriores. Depois de toda uma década de destruição, notava-se claramente que a destruição estava chegando ao fim. Tânia Munhoz, a nova dirigente do IBAMA, inspecionou os grupos de policiais que localizaram as áreas desmatadas e formulou acusações contra as pessoas responsáveis. Eles disseram que estavam encontrando menos e menores queimadas. Esse ano, para achar um de 500 hectares aqui está difícil. Porque chama menos atenção. Chama menos. A blitz do governo contra o desmatamento também envolveu madeireiros ilegais. Muitos eram fazendeiros que também possuíam pequenas serrarias.
E, em um enorme pátio com madeira apreendida, perguntamos a um representante da Associação de Serrarias sobre sua reação. Nós viemos com os nossos poucos recursos a integrar a Amazônia para poder ser útil. E, de repente, a motosserra é arma e nós somos bandido. Porque eles estão tratando somente de paralisar totalmente a derrubada e inviabilizar o corte raso no Amazonas. Perguntamos a José Lutzenberger se houve uma redução nas queimadas no ano de 1990. Eu diria que sim. Comparado com 87, que foi o pior ano até agora, com 200 mil quilômetros quadrados de queimadas, verificamos, isso são naturalmente dados provisórios, uma diminuição de 66%. Até o fim de outubro nós teremos dados exatos e suponho que serão até melhores ainda. Quanto ao ano passado, em que ainda foram queimados 97 mil quilômetros quadrados, temos agora uma redução de quase 30%, ou seja, 28%. Até o passado muito recente, nós tínhamos uma exponencial, quase vertical, na devastação, nas taxas de devastação. Agora, nós temos uma linha descendente, também bastante íngreme, e espero que se torne cada vez mais. Sentinela do corpo desse meu irmão que já se vai, revejo nessa hora. Depois de 10 anos da maior destruição de matéria viva que o homem já perpetrou, este parece o fim da década da destruição.